As cidades são o espelho das nossas contradições. A aglomeração geográfica de pessoas, serviços, empresa, comércio é uma importante construção socioespacial. Mas, por outro lado, as aglomerações potencializam os problemas urbanos, sejam eles ambientais ou socioeconômicos. Na aula de hoje, vamos entender por que os problemas urbanos variam entre países ricos e pobres e como a falta de planejamento, a desigualdade e a urbanização acelerada moldaram o espaço das cidades modernas. Esses desafios aparecem em todas as escalas urbanas, sejam pequenas cidades, médios centros, grandes e até as metrópoles, mas de formas diferentes, até entre ou dentro do mesmo território, ou, lógico, e entre países subdesenvolvidos e desenvolvidos. Também vamos discutir os problemas ambientais das cidades brasileiras, poluição do ar, da água, lixos, enchentes, as famosas ilhas de calor, e refletir por que a população mais pobre sofre mais com a degradação socioeconômica e ambiental. Olá, meu nome é Prof. Eligel, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Geografia em Tudo. Um grande beijo para os meus diletantes da geografia, meus amantes da geografia, meus alunos e alunas do presencial e também os meus concurseiros, gente. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre esses problemas urbanos. Não esquece de ver as aulas de urbanização, dos conceitos básicos e também urbanização brasileira. Essa aula de problemas urbanos ambientais e socioeconômicos é uma complementação dessas duas aulas anteriores. Veja lá, por favor, que daí fica um estudo completinho. Só lembrando que urbanização é o crescimento da importância da zona urbana em relação à zona rural. Essa importância do quê? Importância demográfica, maior número de população, importância econômica e importância política. E tem uma grande diferença entre a urbanização dos países ricos e dos países pobres, tá, gente? Nos países desenvolvidos, essa urbanização foi muito mais gradual, mais lenta e estruturada. Porque ocorreu no período também de uma grande revolução, da Revolução Industrial. Isso não quer dizer que os pobres dos países hoje desenvolvidos e ricos não passaram grande necessidade. Ah, passaram sim, foi um grave problema sempre, gente, para a população mais vulnerável. Mas foi uma urbanização mais compassada. Tudo bem? Houve infraestrutura urbana, saneamento e políticas públicas gradualmente implementadas ou implantadas. E, lógico, os estados que estavam liderando esses países europeus, os Estados Unidos, depois do Japão, né, o Canadá, eles eram líderes na divisão internacional do trabalho e eram líderes também nesse afluxo de dinheiro, nesse fluxo de dinheiro indo para lá. Então não foi só por causa da riqueza produzida interna, mas também porque esses países conseguiam fazer comércio e conseguir atrair capital para poder esse Estado ficar centralizado e fazer um mínimo de planejamento e construir uma infraestrutura universalizada para a população. Então, por exemplo, nós temos esses países hoje com mais de 90% de estruturas básicas, seja saneamento, seja eletrificação, seja transporte coletivo para toda a população. Isso é uma grande marca de um país desenvolvido. Por outro lado, os países subdesenvolvidos tiveram uma urbanização oca. O que é isso? Quer dizer, foram para a cidade de modo rápido, caótico, desestruturado, então tinha muito mais gente do que aquela infraestrutura da cidade poderia suportar, e daí essa urbanização foi meio oca, quer dizer, ela teve um vazio porque já tinha muito desemprego. Né? Você teve uma superexploração da mão de obra, que também gerava uma pobreza para a população que não poderia ter acesso a também esses recursos de infraestrutura para essa população. Então, por exemplo, a urbanização do Brasil ocorreu em 40 anos, como nós já falamos na aula de urbanização do Brasil. Então, o resultado foram crescimentos de periferias, favelas, déficit habitacional, assista a aula de déficit habitacional, e é muito comum esses problemas aí no Brasil, no México, na Nigéria, Indonésia, né? Então, esses países tiveram uma explosão na urbanização, não estavam estruturados. A urbanização sem industrialização completa, ou seja, oca, vazia, dá origem à desigualdade urbana e à exclusão social nos países subdesenvolvidos. E tem um detalhe muito importante. Isso não quer dizer que nos países desenvolvidos a situação está
tá super confortável. Está ocorrendo nos últimos anos um empobrecimento dos recursos socioeconômicos e com problemas ambientais somados para a população desses países. Por exemplo, a especulação imobiliária está enorme dentro desses países mais ricos. Mas vamos só entender um detalhe. Esses países passaram por um negócio chamado bem-estar social. Política do Estado do bem-estar social e uma forte intervenção do Estado, que minimamente fez o planejamento. Então conseguiu ter uma universalização nos países ricos, desenvolvidos, conseguiu ter uma universalização desses recursos. Lá para partir dos anos 80, com a crise do Estado interventor, surgiu o neoliberalismo. Então teve uma onda nos anos 80 de concessões ou privatizações desses serviços públicos básicos. E o mais interessante, eles fizeram essa privatização ou a concessão para empresas. E, gente, a empresa ela vai lucrar como a empresa privada? Aumentando o serviço, mas já estava para mais de 90% esses serviços para a população, ou se não, reduzindo os custos. E reduzir custo, gente, de serviços de água, de esgoto, de eletrificação, isso quer dizer precarizar o serviço. Então eles fizeram essas concessões e durante algum tempo eles lucraram, mas depois começou a ter problema político, começou problema de precariedade de serviço, a população começou a reclamar. E muitos países e cidades, acontece mais nas cidades, né? Elas começaram um outro processo de reestatização. Ou as empresas privadas revenderam, né, para o Estado, para o município, os seus serviços de água, esgoto ou eletrificação, ou o Estado, por pressão popular, foi lá e trocou. Isso aconteceu, gente, em Berlim, isso aconteceu em Paris, isso aconteceu em vários lugares do mundo subdesenvolvido. Quer dizer, a reestatização dos serviços públicos de água, esgoto, eletrificação e assim por diante, de transporte coletivo. Só que nos países subdesenvolvidos, está ocorrendo agora, por exemplo, no Brasil, um processo de privatização, mas sem ter, de modo diferente lá do mundo rico, sem ter tido acesso de mais de 90% de esgoto, saneamento, aterro sanitário, transporte coletivo para todo mundo. Então nós estamos privatizando ou concedendo, a palavra mais correta é conceder durante 35 anos, uma coisa que não chegou ainda a toda a população. E, gente, quase uma regra. Daqui a pouco eles vão precarizar o serviço, vão lucrar, usa fruta e joga o bagaço fora. Então, olha o grande. Especialmente no estado de São Paulo, está acontecendo isso. A privatização da Sabesp foi uma coisa horrorosa. Uma empresa que dava lucro, uma empresa com alta eficiência para a população, foi privatizada a toque de caixa pelo governo atual do estado de São Paulo. Então, a privatização da Sabesp, que é a companhia de água e esgoto do estado de São Paulo, que está na maioria dos municípios do estado de São Paulo, foi uma privatização horrorosa. E, gente, pode ter certeza que logo, vamos lá colocar 10 anos aí, isso daí pode ser reestatizado, esse serviço. Voltando agora para os países os problemas urbanos dos países desenvolvidos, nós temos, por exemplo, esses. Nós temos um desmantelamento do Estado do bem-estar social, que tem a redução do planejamento do Estado. Tem o envelhecimento da população. As cidades precisam de se adaptar a uma população idosa e tem uma perda de dinâmica demográfica e redução da PEA. Então começa a gerar menos impostos e também postos de trabalho, pessoas ocupando esses postos de trabalho. Então tem muitas cidades muito pequenas e pequenas no mundo desenvolvido que estão para fechar, gente, por causa do envelhecimento da população. Outra coisa é o custo elevado da moradia, especialmente em grandes centros como Londres, Paris e Nova York, que tem a especulação imobiliária e esse processo da gentrificação. O que é a gentrificação? É o aumento, a elevação do custo de vida e a valorização fundiária, que às vezes eu tenho a minha casinha naquele lugar que tem a gentrificação, mas só que eu estou ganhando o mesmo salário. Então, todos os serviços que estão em volta de mim ficam muito caros. Então, eu falo o seguinte, faço esse raciocínio. Então eu vou vender minha casa mais caro e vou mudar para outro lugar. Mudando para outro lugar, eu vou conseguir uma vida melhor. Talvez não, porque lá também pode estar gentrificado. Então, fica esse problema de expulsão, está expulsando uma população que tinha um pertencimento ali para grandes empreendimentos. Isso pode ser feito até por causa de uma linha de metrô, tá, gente? Então, um serviço que vem para melhorar, mas pode gentrificar, deixar as coisas mais caras, porque o restaurante fica mais caro, o cabeleireiro fica mais caro, os serviços em geral ficam mais caros. Então eu ganho o mesmo salário, então acontece uma gentrificação. E tem uma desigualdade urbana meio disfarçada, né? Existem
periferias segregadas com imigrantes marginalizados, além de problemas ambientais, né, como emissão de poluentes, excesso de carro, ilhas de calor, acontece também nos países desenvolvidos. Lembrando que a saída do Estado interventor do Estado do Bem-Estar Social, a questão do planejamento ficou extremamente comprometida. Outra coisa que acontece é uma crise de moradia para os imigrantes e a população mais jovem. Encareceu tanto o preço por causa da especulação imobiliária que nós vemos isso em Lisboa, na cidade do Porto, em Portugal, que a população mais jovem não consegue ter acesso à compra e o financiamento do imóvel, porque eu não consigo nem dar a entrada, né? Mesmo com infraestruturas e planejamento assim, mais universalizados, as cidades ricas também enfrentam desigualdades urbanas, mas com causas ligadas ao mercado imobiliário, envelhecimento populacional e a segregação socioespacial, o famoso apartheid urbano. Daí, alguns problemas dos países subdesenvolvidos estão sendo repetidos. Alguns problemas dos países que ocorrem nos países subdesenvolvidos, me desculpa, são repetidos ou são cópias do que acontece hoje nos países ricos, nos países desenvolvidos. Por exemplo, nos países, os problemas urbanos dos países subdesenvolvidos ou mais pobres são, por exemplo, habitação precária, favela, cortiço, ocupações irregulares, causa uma política habitacional que não é uma política habitacional do Estado, ela é muito cíclica e tem um alto custo dos imóveis para essa população muito pobre. E por causa que ela está, por exemplo, uma grande massa de desempregados, como eu vou conquistar um imóvel, né? E o resultado é essa segregação socioespacial. Em algumas cidades é nítido esse apartheid urbano. E, por exemplo, a mobilidade urbana, transportes públicos caros, ineficientes e com alto grau de poluição, desordenado, crescimento acelerado da frota de veículos particulares em detrimento do transporte coletivo. Cidades mal planejadas ou só planejadas para carros que esquecem metrô, o trem, o ônibus, que isso aí só de você ter o transporte coletivo adequado, gente, já é um baita de um grande passo para a questão ambiental, especialmente poluição atmosférica. E tem o desemprego e informalidade. A falta de empregos formais e a expansão do mercado informal não gera tantos impostos e tem daí o mercado e o comércio ilegal. E as pessoas precisam sobreviver, gente. Precisam sobreviver. Isso vai tendo essas pessoas cada vez mais marginalizadas, pobres, e você tem um achatamento salarial e uma transferência de recursos para as pessoas mais ricas. Além, né, gente, da violência urbana, que é um reflexo direto da desigualdade social e da ausência de políticas públicas de lazer e entretenimento, né? Altos índices de homicídio, tráfico de drogas vindo por causa de cartéis e de milícias, tá bom? E a insegurança cotidiana, isso causa um estresse danado, gente. Um exemplo disso são praticamente todas as grandes metrópoles da América Latina enfrentam esse problema da violência. E lógico, o saneamento básico precário, milhões sem acesso de água tratada e coleta de esgoto, gente. É um indicador claro de exclusão e de subdesenvolvimento a falta de saneamento básico. No Brasil, nós vamos ver, só 33% da população tem acesso completo de saneamento básico. O que é o acesso completo de saneamento básico? Você ter o acesso de água potável, você ter o encanamento dentro de casa que leva para águas pluviais, que leva para bueiro, água de chuva, água que você lava a calçada, essas coisas, e o esgoto. O esgoto tem que ser um encanamento próprio para levar para a estação de tratamento de água e esgoto, vai tratar essa água e vai jogar no rio novamente, mas essa água é tratada. E fora os aterros sanitários, muita gente coloca até programas de vacinação coletiva, tá bom? Isso tudo é o saneamento básico. Só 33% da população tem, e de modo bem desigual. Grande parte é no sudeste, na região sudeste do Brasil. E a poluição ambiental, especialmente rios e canais contaminados, né? Montanhas de lixo, ar poluído, solo, indústrias e veículos são os principais responsáveis da falta de você concentrar no transporte coletivo. Então fica uma coisa assim problemática, né? A falta de distritos industriais que vão organizar o tratamento desses vários lixos e efluentes que saem das áreas industrializadas. Quando a cidade tem indústria, gente. Então tem uma falta de gestão ambiental, né? Os países desenvolvidos enfrentam uma urbanização excludente e desigual, marcada pela ausência do Estado e pela concentração da riqueza e infraestrutura. Por isso que prolifera tanto, gente, os condomínios, que são aqueles enclaves fortificados para me proteger de problemas, mas eu vou ter que enfrentar porque eu tenho que sair
do condomínio, tá, gente? Eu acho o condomínio uma coisa assim que é antissocial quase, né, gente? É interessante, foi uma saída nos países pobres e alguns países também ricos, especialmente nos Estados Unidos, mas só que eu deixo também cada vez mais a sociedade apartada, tá bom? Os problemas urbanos têm escalas diferentes. Por exemplo, numa cidade pequena tem os seus problemas, numa cidade média tem os problemas, nas cidades grandes. Geralmente, uma grande parte das cidades estão na região metropolitana, sejam elas pequenas, médias ou grandes. E daí elas têm quase os mesmos problemas. Mas existe também cidades isoladas, especialmente no Brasil, né? Muitas cidades isoladas, pequenas e médias vão apresentar outros problemas. Então cada um vai ter a sua. Por isso que eu não posso tratar da mesma maneira. Por exemplo, a política habitacional eu posso tratar da mesma maneira. Mas, por exemplo, uma cidade pequena eu posso fazer condomínios, ou desculpa, bairros horizontais. Já numa cidade grande com a especulação imobiliária, tem que fazer a verticalização. Então, cada uma tem a sua especificidade para tratar. Pode ter uma política habitacional, mas eu tenho que ver qual a sua especificidade urbana em cada uma dessas regiões ou áreas que estão localizadas, e a própria geografia, né, de cada cidade. Então, você tem aí esses problemas de maneira diferente. Então, eu não posso lidar como se fosse uma única coisa, tá bom? Ou um único fato, tá? Agora vamos diretamente para os problemas do Brasil. A urbanização brasileira foi muito rápida e concentrada. Foi entre 50 e nos anos 80. 1950, então já em 71 o Brasil já era urbano, tá bom? O país passou majoritariamente do mundo rural para o urbano sem planejamento adequado. Olhe, Brasília foi uma cidade planejada. Mas planejaram para o carro, planejaram para o poder político, mas esqueceram da população, para os candangos. Ah, onde vocês moram? Em cidades satélites. Geralmente, cidades satélites são até mais vivas, tem um organismo, um fluxo mais vivo do que a própria Brasília, tá? Então, Brasília é um monumento arquitetônico, mas ela não tem tanta vivacidade quanto, por exemplo, as cidades satélites. E daí nós temos muita habitação e favelização. Isso tudo por causa desse desenfreado êxodo rural e o crescimento demográfico da própria região urbana, tá bom? Então, tem um déficit habitacional, assista a aula de déficit habitacional de Minha Casa Minha Vida, que vocês têm ali no nosso canal Geografia e Tudo, que ali eu explico e falo sobre esse déficit habitacional. São mais de 6 milhões de pessoas, ou de famílias, me desculpa, sem moradias. Então, nós temos esse déficit, mas só que nós temos um maior número de casas desocupadas. Mas essas casas geralmente são para especulação imobiliária e não servem a essa população mais carente. Por isso que tem que ter uma política de Estado, não de governo, que tem que ser ela com aluguel ou a compra do imóvel subsidiada, tá bom? E outro problema que nós encontramos, então por isso que nós temos esse grau altíssimo de favelização. E a favelização, gente, ela vai para áreas, por exemplo, ambientalmente incorretas para morar, ou que precisam de muito dinheiro para fazer uma estrutura para moradia. A solução tem, mas o grande problema é o dinheiro, tá bom? Então a favelização foi subindo ou indo para áreas muito, muito distantes dos serviços que a cidade poderia oferecer para essa população. Tá? Então tem aquele problema enorme de mobilidade urbana, um transporte público caro, lento e com pouca integração e com pouca capilarização para toda a população. Porque o transporte, gente, numa cidade, ele cria uma rede urbana municipal que tem que ter uma coisa mais fluida, tem que ter fluxo e fluidez e uma grande circulação. Porque o transporte coletivo numa zona urbana, gente, ela faz com que a cidade seja mais democrática. Porque eu posso estar no meu bairro, eu posso acessar o transporte, eu posso ter uma maior oportunidade de emprego, de serviço, de saúde, de entretenimento, de lazer. Então isso faz com que eu possa circular pela cidade. A cidade ela fica, eu tomo minha posse nessa rede urbana municipal. Né? Então nós temos esse transporte coletivo, eu tenho que cada vez mais ter essa saída coletiva para diminuir o transporte privado. Gente, e tanto para saneamento como para transporte, exige muita grana. Então, por isso tem que ter uma engenharia política entre município, entre estado e entre governo federal, e para você sair os grandes projetos. Por exemplo, poucas cidades, ou quase só São Paulo talvez tenha condição de fazer o seu próprio, nem assim precisa do dinheiro do BNDES. Então, acho que nenhuma cidade do Brasil consegue por si só fazer o seu metrô. Nenhuma cidade do Brasil consegue por si só fazer sua rede de saneamento básico. Tá? Então,
precisa de uma engenharia financeira e uma engenharia técnica, tá bom? Então, junto com uma engenharia política, né, um alinhamento político é muito importante. E o saneamento básico, gente, cerca de 33% da população, como eu falei para vocês, tem o saneamento completo, tá bom? Então, por isso que daí gera um monte de problema ambiental e um monte de doença, né, que deveriam já não existir mais no Brasil. Nós temos essa desigualdade e segregação socioespacial. População de baixa renda empurrada para as periferias distantes ou moradias subnormais, vulgo favela, tá? Áreas ricas concentram infraestrutura de serviço, criando cidade fragmentada, né? E faltas de área de lazer pública. E nós temos as poluições ambientais motivadas por essa tomada de posse de um terreno que era para habitar ou morar próximo de um rio que era para ter mata ciliar. Então nós temos essa coisa desorganizada, tá bom? Daí nós temos, com tudo isso, vai gerar existe um grave problema nos países envolvidos que é o desemprego, porque não consegue ter empregabilidade para esse bolo de um monte de gente que mora na cidade. Isso vai gerando, gente, o desemprego, a moradia precária, o comércio ilegal, e às vezes esse comércio ilegal está muito relacionado com alguns tipos de crimes tipificados no Código Civil, né? Isso já gera violência. Né? Então, a população desempregada ela não tem tanta oportunidade para escolher serviços formais. Eu posso ser cooptado por problemas de ordem violenta, seja no narcotráfico, nas milícias e assim por diante. Ninguém pode falar assim, a população pobre é bandida. Por favor, gente, é o maior preconceito que existe. Existe sim uma predisposição de uma população que está marginalizada e de modo vulnerável de cair na ilegalidade por falta de oportunidade criadas ou não criadas pelo governo municipal, estadual ou governo federal. Então nós temos que ter esses projetos para as áreas de maior vulnerabilidade. Então por isso que cresce também a violência urbana e teve um crescimento enorme, gente, do narcotráfico e da milícia. A organização brasileira é excludente e desigual, marcada pela concentração de riqueza, infraestrutura em poucas áreas e pela ausência histórica do Estado, com E maiúsculo, nas periferias urbanas, né? E daí nós temos problemas ambientais urbanos. Por exemplo, nós já falamos das várias poluições que existem. São muitas poluições. Nas poluições das águas urbanas, seja rio, lago, seja o solo, lençol freático, assim por diante. Lançamento de esgoto doméstico, industrial, sem tratamento, né? Os nossos rios urbanos, gente, eles viraram lixões. Então, existem alguns movimentos, por exemplo, na cidade de São Paulo, para despoluição do rio Tietê e do rio Pinheiros. Tá? Nós temos a ocupação irregular e o desmatamento urbano. A ocupação irregular pode ir para encostas, que vai também ter problemas e ocupação dos mananciais, que daí acaba com a malha hídrica na cidade, tá bom? Nós temos a poluição atmosférica e sonora, emissões de gases, ruídos por veículos industriais, né? Por veículos e indústria, me desculpa, aglomeração do trânsito intenso. Isso vai gerando outros problemas. Por exemplo, tem um problema enorme por causa da concentração na cidade de concreto, asfalto e poluição vinda por causa do transporte, né? Que esse transporte fica todo ele sem organização, que vai criando no centro ou na cidade uma temperatura mais alta. Por isso que chama ilha de calor. Se você for ver o grafiquinho da temperatura, nós vamos ter uma temperatura mais alta, onde você tem o concentrado urbano e depois na zona rural nós temos uma redução da temperatura. E isso gera essas ilhas de calor, tá bom? Fora as inversões térmicas, gente, que às vezes a inversão térmica é um efeito natural. Mas nos meses de inverno, o sol não consegue aquecer a superfície e daí não tem aquele ciclo normal da atmosfera. Então fica uma camada de ar frio que não consegue esquentar, o sol está muito fraco na época do inverno, né? E ele não consegue esquentar, ele não consegue esquentar e subir e fazer uma troca térmica. E daí o problema, isso é normal acontecer, natural, mas o problema é porque concentra poluição. Então forma a inversão térmica, tá bom? Outra coisa é o lixo, os resíduos sólidos, as enchentes por causa da impermeabilização do solo, asfalto, concreto, que impede a infiltração da água, a ocupação das margens de rios e córregos agrava as inundações. E tem essa série de problemas, gente. Quando a gente fala, gente, dos escorregamentos e deslizamentos,
todo final e começo do ano ocorre, porque nós tivemos a ocupação irregular dos morros, e daí vem a chuva, falta de infraestrutura, desce tudo mesmo ali, tá bom? Então, afeta demais e causa muita morte. Os problemas ambientais urbanos revelam a injustiça ambiental das cidades brasileiras. As populações mais pobres sofrem os maiores impactos de degradação: enchente, lixo, calor, frio, doenças e a falta de saneamento, tá bom? Algumas ações inovadoras no Brasil tem, por exemplo, o caso de Curitiba, né? Foi a pioneira do BRT, né? Que foi um planejamento urbano sustentável, tá bom? Um modelo de transporte e gestão urbana replicado no mundo inteiro, tá, gente? Como Bogotá, Jacarta e até Guangzhou, na China. Então, Curitiba, uma inovação de Curitiba foi interessante. No Recife, nós tivemos a refuncionalização da área portuária para o Porto Digital, que revitalizou essa área portuária, tornando-se um polo de inovação, de economia criativa, coisa interessante no Recife, né? Ou em Porto Alegre, a revitalização da Orla do Guaíba, né? Ou na cidade de Belém, também no Ver o Peso. Em São Paulo, a reurbanização da favela de Paraisópolis, alguns projetos muito interessantes com o envolvimento da população. Então, às vezes, gente, às vezes não, a favela e também as comunidades de maior vulnerabilidade, eu tenho que urbanizar e não tirar aquela população dali. Eu tenho que fazer o máximo de mudança delicada para também não estragar a organicidade do comércio, a vida daquela comunidade. Então eu tenho que fazer um rearranjo para construir esgoto, arruamento, eletrificação para o bombeiro chegar, para a polícia chegar, para o caminhão de lixo chegar, mas eu não posso também fazer uma mudança revolucionária porque eu mato daí aquela comunidade. Tudo bem? Então, nós temos aí projetos interessantes. Essas experiências mostram que o Brasil é um laboratório de inovação urbana, combinando planejamento, estabilidade, inclusão social e tecnologia, e que soluções criadas em cidades brasileiras inspiram outras cidades aí pelo mundo. E os desafios urbanos brasileiros são profundos, mas não inevitáveis. É inevitável assim não vai dar para superar. Não. Superá-los exige planejamento territorial integrado, políticas públicas consistentes e participação social. É preciso reconectar o crescimento das cidades ao direito da cidade, não ao apartheid urbano, tá bom? Com a inclusão, estabilidade e justiça espacial. E só lembrando um negócio assim para chamar a atenção. Tem hoje muito vereador federal. O que que é isso, ele vereador federal? Vereador federal é aquele vereador que era para cuidar de buraco de creche, de trazer e participar de editais do município, né? De fiscalizar o poder municipal. Não, virou um vereador com pauta. Acontece muito isso nos grandes centros, com pautas federais, porque eles querem já virar deputado federal para ficar com essas pautas, tendo um engajamento nas mídias, mas da realidade municipal, o vereador não consegue cuidar. Então, temos que parar de ter vereador federal, tá, gente? O vereador tem que voltar a ser municipal, tá bom? Então, hoje tem gente muito mais querendo trabalhar na internet do que ver os problemas da cidade. Você mora no município, tá, gente? Você mora no município, você não mora no estado, no Brasil. Você mora, sua vida é no município. Vocês entenderam essa minha brincadeira, né? Daí nós temos que ter um planejamento urbano participativo, né? Políticas habitacionais permanentes e constantes, seja como Minha Casa Minha Vida, seja como moradia popular, subsídio para a população comprar seus imóveis. E o saneamento é a mobilidade. Mas só que saneamento e mobilidade, gente, tem que ter de qualquer jeito a junção entre o governo federal, que tem a maior parte dos recursos, o estado e o município. Tá bem? Depois vocês olham a aula de orçamento secreto, tá? Revitalização e requalificação dos espaços urbanos, cidades resilientes e inteligentes para você ter adequação com o mundo novo, e uma educação ambiental e cidadania urbana, formar uma cultura de pertencimento. Você tem que gostar da sua cidade. Então você não pode ser uma pessoa que fica, eu só estou de passagem por aqui. Não, você participa da cidade. E isso é política, tá, gente? Isso é política. A transformação das cidades brasileiras não depende apenas de obras, me desculpa, mas de uma visão de futuro e vontade política. O verdadeiro desenvolvimento urbano ocorre quando o espaço deixa de ser um produto e volta a ser um direito coletivo, para não ter o apartheid urbano. Olha os exercícios. Vamos fazer uns exercícios aqui? Que facinho. Eu quero fazer exercícios com vocês, né, sobre os problemas urbanos, uma aula corridinha que é só para lembrar quais são os principais pontos aí para você deixar no seu vestibularzinho. Deixa eu diminuir um pouco aqui para também
eu aparecer para vocês. Então, acho que vocês estão conseguindo ler aí agora os exercícios. Está aqui. Olha só, que fácil, ó. É, Um dos problemas urbanos mais dramáticos na vida de muitas pessoas que habitam nossas cidades é a ocorrência de enchentes, que provocam estragos envolvendo perdas de bens, materiais e, em alguns casos, até vidas. As causas das enchentes estão relacionadas a fatores naturais e também a ações humanas, ou até mesmo a combinação dos dois. As causas mais comuns das enchentes em grandes cidades como São Paulo estão relacionadas aos efeitos nocivos de algumas práticas humanas sobre o meio ambiente. Entre as ações que ajudam a reduzir o risco de enchentes e os problemas decorrentes estão principalmente, gente, você fazer a desocupação das margens e você fazer com que diminua a impermeabilização do solo, criando áreas de permeabilidade dessa água até chegar no rio. Porque o rio está chegando com volume. A água da chuva está chegando com um volume muito maior agora na cara do rio. Então eu tenho que criar espaços verdes, piscinões, que são grandes cisternas que não deixam essa água chegar até o rio. Então vamos ver. A recuperação da cobertura da vegetação na foz dos rios, quer dizer, lá no fim dos rios, e ampliação da altura dos alicerces das casas construídas em suas margens, quer dizer, ter mais palafita, né? B. Retificação do leito dos rios e córregos e a construção de muros que protejam vias de circulação e habitação em suas margens. Retificação e retirada de constante dos sedimentos dos rios e córregos e depósitos de sedimentos em suas margens, né? Então, quer dizer, pega o barro aqui e joga na margem. Recuperação das cabeceiras dos rios, ampliação das áreas verdes, permeabilização do solo, maior permeabilização dos solos e deposição adequada dos lixos. Eu acho que é essa. Recuperação das cabeceiras dos rios, ampliação das áreas verdes e permeabilização do solo. Perfeito. Essa daí é a resposta. Olha isso aqui que interessante. O fenômeno fundamentalmente urbano conhecido como gentrificação consiste em uma série de melhorias físicas ou materiais e mudanças materiais econômicas, sociais e culturais que ocorrem em alguns centros urbanos antigos, os quais experimentam uma apreciável elevação de seu status. Olha que legal, aquele bairro ficou mais importante. Caracteriza-se normalmente pela ocupação dos centros das cidades por uma parte da classe média de elevada remuneração, que desloca os habitantes da classe baixa, de menor remuneração, que viviam no centro urbano. O deslocamento vem acompanhado de investimentos na melhoria tanto nas moradias quanto em toda a área afetada, tais como comércio, equipamento e serviços. Isso implica, portanto, uma mudança de mercado de solo e habitacional. Em conjunto, o fenômeno proporciona uma maior estima das áreas renovadas, inclusive uma recuperação do valor simbólico dos centros urbanos. De fato, tal como tem assinalado Van Bissep, atualmente considera-se a gentrificação como uma expressão espacial de uma profunda mudança social. Então está falando sobre a gentrificação. Ao se analisar o texto, constata-se que o processo de gentrificação torna-se antagônico, pois, ao mesmo tempo que incorpora novos elementos sociais a um espaço degradado, expulsa outros elementos. É uma coisa antagônica. Quer dizer, por mais que você tenha novos elementos e elementos de enobrecimento, gentrificação, a palavra gentrificação tem relação com enobrecimento, eu tiro aquela população que morava ali. Eu rebento o pertencimento. Resposta ali, gente, é A, tá bom? Resposta alternativa aí A, tá bom? Gente, essa foi a nossa aulinha de problemas urbanos, tá? Vá novamente na aula, por favor, na aula de urbanização, que elas são complementares, tá bom? E daí eu falei para vocês do déficit habitacional, tem uma aula sobre isso, tá bem? Então, um grande beijo para vocês. Muito obrigado por participar no canal Geografia em Tudo. Um beijo do seu professor Eligiel. Até mais.